Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Hoje nós estamos aqui tomando um chimarrão, estamos falando do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo e o Ministério Batista Cristo é a Vida. Queremos convidar você já a compartilhar, curtir nosso canal, visitar o nosso canal do YouTube, é MBCV Oficial. E se você quiser acompanhar tudo o que acontece nessa igreja, nossa agenda, nossos cultos, os MBCV Casts, as perguntas que são feitas para o apóstolo Neuci e que são respondidas em uso exclusivo do MBCV Cast, do nosso app. Você pode baixar o nosso app, MBCV Conecta. Você vai lá no seu Play Store, no seu App Store e baixa MBCV Conecta. E você tem ali a igreja MBCV na palma da sua mão, onde você tem ali tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. Nas segundas-feiras, às 9 horas da manhã, nós temos esse papo com o apóstolo Neuci, presidente do ministério, e que também partilha sobre sabedoria, partilha sobre as coisas da vida, sobre as nossas angústias, muitas vezes, dúvidas e até desilusões, e como que a gente pode achar solução dentro da palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Então, convido você a ficar conosco e curtir o nosso conteúdo desse dia e quem sabe, que você tem alguém que você conheça que queira compartilhar esse conteúdo, seja muito bem-vindo. Pastor, bom dia! Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem e que todos nós tenhamos um bom, abençoado dia, pois é na conta e é na gestão dos nossos dias que nós construímos coração sábio. Semana passada a gente falou um pouquinho, falando de uma forma figurativa, obviamente, sobre a raiz das plantas, sobre a raiz de uma árvore frutífera e da necessidade que nós temos de estar plantados em um lugar para que nós possamos crescer. E o pastor então trouxe essa alusão de que, independente de qual seja o fruto, todo nutriente vai começar na raiz, vai passar pelo caule até que chegue ao fruto. E aí não importa, Ele trouxe o exemplo de uma romã e trouxe o exemplo de uma melancia, que são tamanhos totalmente diferentes, mas o nutriente ele vai chegar até o local e ele vai fazer com que aquilo se produza e se reproduza. Então a gente falou sobre isso e foi muito bacana a gente poder fazer essa alegoria, porque tem muito a ver com a nossa vida, a maneira como nós vamos crescer, vamos amadurecer. E nessa semana eu quero trazer de volta um assunto que a gente falou, porque eu achei interessante, porque fala muito sobre a nossa maneira de ver as coisas e a nossa maneira de interpretar as coisas. Então é muito interessante. Inclusive quando a gente está na igreja e o apóstolo ou o pastor está falando alguma coisa, você já percebeu que muitas vezes o pastor ele usa muitos sinônimos para uma única palavra? E por que o pastor traz esses sinônimos para uma palavra, pastor, quando ele está diante de uma pregação? E às vezes ele é tão bonito que chega a ser poético, É devido à heterogeneia de nível de conhecimento ou de cultura. Tem pessoas que só entendem aquela palavra lá, raiz, lá de 40, 50 anos atrás, que essa nova geração hoje já não entende. Ontem fiz uma pergunta aí no auditório, de um auditório de 100 pessoas, apenas 2 sabiam o que significava. O que é isso? Então por isso que as coisas mudam, tem os sinônimos. A palavra, como se diz, diferente, mas que traz o mesmo sentido. E isso enriquece, isso nos ajuda. Uma vez, falando nisso, no começo da minha fé, estava um pregador dizendo que ele amava muito as pessoas, por isso que ele não exortava.
Aí logo o outro já repreendeu. Não. Exortar é uma prova de amor. É de acordo com como entende. O pastor não tem amor, ele nos confronta com a verdade. Só confronta com a verdade quem tem amor. Então por isso que nós temos que saber, às vezes, aplicar com diversos sinônimos, para que aquela pessoa que é cheia de mimimi, que se ofende com a linguagem, saiba que aquilo que eu estou querendo dizer, ou que o pregador quer dizer, pode dizer de muitas maneiras. Pode dizer direta, como pode dizer, como é que se diz? Figurando as coisas, ou fazendo uma volta muito grande para apenas dizer que o teu cabelo podia estar melhor. Para a mulher tem que ser exercido isso. É interessante, né? Como o ser humano ele é único, né, pastor? Como ele é individual, como ele interpreta individualmente. Isso tem tudo a ver com o sistema de crença na qual ele foi formado, né? Então a nossa formação, nosso sistema de crença. Por isso que precisamos um relacionamento maior com Deus. Precisamos de graça para a gente conviver com diferenças sem nos deixar atingir. Você sabia que com o esforço que a gente faz para conviver com pessoas diferentes, ou para entender uma linguagem diferente, a gente cresce? E sabe o que nos prepara melhor para o crescimento? É nunca nós nos ofender ou nos deixar atingir por linguagem, ou por diferenças, ou pelos erros dos outros. Esse é o segredo. Quer ser um vencedor na vida? Nunca te deixe atingir. Porque quero dizer, para mim, depois que eu entendi isso, eu tenho que me preocupar com a minha consciência e com o que Deus pensa de mim. Porque a minha consciência, ela é o meu guia, ela é minha lâmpada que dá sinal se eu estou pisando na bola ou não, se eu estou na prática do bem ou não, se eu estou sendo coerente ou não. Então a consciência do ser humano é a lâmpada de Deus nele. E o conhecimento da palavra são as instruções de preparo, de fundamentação de fé, de construção de conhecimento, de material de armazenamento interior, porque há uma necessidade de nós buscarmos conhecimento, armazenar conhecimento para nós julgar as coisas. Se você vê algo diferente, nunca estudou, nunca falou, nunca teve alguma informação a respeito daquilo, estou vendo algo que eu não sei o que é. E quando a gente tem conhecimento, estou vendo algo que eu já vi, que eu já ouvi, que eu já aprendi, que eu sei que existe. Mesmo que eu esteja vendo materializado a primeira vez, mas eu já fui informado que esse fato existe. Assim acontece com o mundo espiritual. Se você não busca o conhecimento da palavra, se você não procura construir um conhecimento para você desenvolver convicções, logo vai se deparar com ações demoníacas, com manifestações demoníacas, e não sabe o que é. Observem, uns 50 anos atrás, tinha muito manicômio. Toda pessoa endemoniada
ou débil era internada. Mas o conhecimento, o desenvolvimento da ciência, das buscas de solução, hoje tem remédio. Que a pessoa não precisa estar internada e apenas tem que tratar aquela fragilidade para não perder o controle de si, o senso de valores e sair sem rumo. Então, a gente crê naquilo que a gente busca e confirma. Falei na semana passada que nós devemos ter nossa fé confirmada. O que significa fé confirmada? Eu creio que isso se trata dessa maneira. Eu vou agir dessa maneira para ver as minhas mudanças. Uma fé confirmada é quando eu busco o conhecimento na palavra, como nós encontramos lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que Paulo diz assim, que a graça se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Então é só a graça que salva. Sim, ela é um favor divino, mas ela salva, ela tira a pessoa daquele momento que ela não consegue sair sozinha. Mas depois que a graça tirou do domínio do mal, do domínio de Satanás, do domínio do pecado, essa mesma graça que salvou, ela lhe reeduca. E qual é a forma da reeducação que a graça de Deus propõe a nós? Aquilo que eu não quero, eu tenho vontade soberana sobre o meu corpo. Então eu tenho que decidir. Eu não quero mais tais práticas. Eu rejeito na minha vida paixões, desejos descontrolados, inclinações para isso ou para aquilo. Faz o teste. Você que tem problema com a gula, comece a tratar a gula como um espírito. Eu rejeito o espírito da gula, mas faça isso cada vez que vem ao seu pensamento. E não deixe nem um dia de fazer isso. E você pode ver que o seu comportamento, quando está diante de um buffet, começa a mudar. Começa a diminuir a quantidade do que você põe no seu prato. Começa a diminuir aquele desejo descontrolado por certo tipo de alimento ou doce. Então a graça nos ensina que nós podemos rejeitar aquilo que a gente sabe que não é saudável para nós. Estou ouvindo e estou pensando, né? Mas o fato é, pastor, voltando lá no início da nossa fala, que tudo que é diferente, tudo que é desconhecido, vamos colocar nesse ponto, tudo que é desconhecido, o ser humano meio que rejeita, né? Ele rejeita o desconhecido. Ele rejeita o conhecimento por não ter tido um começo de conhecimento. Então a tendência, por exemplo, vamos falar duas coisas aqui. A tendência é eu sempre buscar pares de pessoas que sejam iguais a mim. Porque eu vou me sentir mais confortável, eu vou me sentir mais segura. E vamos falar agora de comida. Tu pega um adolescente aí, tu quer comer, vamos comer isso aqui. Eu não gosto. Aí tu pergunta pra ele, tá, mas tu já comeu? Não, eu não comi, mas eu não gosto. Mas como é que tu sabe que tu não gosta, tu não comeu? Então a gente tem essa tendência a não experimentar coisas novas e não aceitar diversidade, porque nós não temos esse conhecimento das coisas, né?
Então, como é interessante a maneira como a gente vê. E aí e tudo isso se resume à maneira como eu fui criada. Os nossos primeiros ensinos que recebemos, esses foram os nossos primeiros fundamentos de fé, de crença. Vou contar uma besteira da minha vida. Eu não sei quem que na minha infância me falou que banana com leite fazia mal. Eu só fui comer banana com leite depois de 18 anos. Porque eu via, e eu não via contraste da banana colocando o leite. Mas se você colocava uma laranja no leite, o que acontecia? Azeda o leite. Bota uma banana no leite, pode esmagar, dá um bom mingau, dá uma boa batida, tá? Então, o que eu quero dizer? Às vezes nos aplicam alguns conceitos, tá? Que a gente acredita e se priva porque acreditou. Tem muita gente que acreditou em coisas erradas e dentro do sistema religioso, olha, é triste. Eu falo isso com tristeza no coração, pois eu tenho mais de meio século de fé. Falo isso porque eu provei isso e insisti nisso. Entrei de cabeça e nada melhorou a minha vida, que são esses moveres espirituais. As pessoas correm atrás porque querem sentir. Quero dizer a todos, a obra de Deus começa no Espírito. Ela reeduca a alma e ela põe em disciplina ou ajuda a autodisciplinar nossos hábitos, nosso comportamento, nossas obras. A obra de Deus, Deus pelo seu poder, Ele nos dá vida. A obra do Espírito é para nos levantar, nunca para derrubar. Provei muitas vezes o cair para ver se eu levantava melhor e passou aquele momento, não mudou nada. Mas quando entendi que o poder de Deus, a instrução de Deus é para levantar o nível de conhecimento, de entendimento, levantar o nível de capacidade produtiva, de virtudes, do servir, do amar, do temer a Deus. É isso. Por isso que precisamos rever certos conceitos de fé. A coisa mais difícil é remover um conceito que não resolveu. Eu vivi 20 anos me privando da bênção material por falta de conhecimento da palavra. E eu redobrava a busca espiritual e não resolvia. Por isso que a palavra de Deus nos diz, Deus diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então a falta do conhecimento, ou um conhecimento incompleto, ou uma informação errada, que leva você a entrar de cabeça. Até poderia dar um testemunho aí que a semana passada ouvi ao vivo da pessoa no meu gabinete. Pessoas que entraram por esse caminho estão hoje lá no outro extremo. Deus tem compromisso com a sua palavra. E o poder está na palavra. E o poder age
quando a palavra está em prática. Quer ver a graça de Deus fluir na sua vida? Pratique as instruções que a palavra nos dá. Isso é tão sério, pastor. É tão sério. E porque às vezes a liderança das igrejas, em geral, por falta de conhecimento, creio eu, fazem algumas regras, porque eu penso que Deus não é um Deus de regras. Eu penso que, mas Deus mandou os 10 mandamentos. Sim, ele mandou os 10 mandamentos porque ele viu que o povo não ia conseguir. Se não tivesse ali dito o que era para fazer, não havia naturalmente dentro do coração do povo um desejo de adorar ele, servir a ele, né? Então ele tinha que fazer. Mas ele não é um Deus que regra para isso, regra para aquilo, regra para aquilo. Mas o homem é. O homem é homem de regras, né? E eu lembro-me de ter sido solicitada para atender um casal de uma outra igreja, alguns anos atrás. E normalmente a gente atende, né, as pessoas que vêm. E eram uns jovens, era um casal de jovens, que eles queriam se casar. Mas na regra da igreja ao qual ele fazia parte, para que houvesse uma validação desse casamento, ele precisava se casar em Jerusalém. E a dúvida desse casal era a seguinte: todo o dinheiro que eles tinham guardado para dar entrada num apartamento, para eles poderem viver como casal, eles teriam que guardar, né? Eles teriam que gastar nessa viagem. Então, foi tão sério isso para eles, e claro, era um sistema de crença que estava sendo implantado neles. Foi tão sério que eles tiveram que buscar uma outra pessoa, porque aquilo para eles era o certo. Então, se eles não casassem, a pergunta era, se eles não casassem em Jerusalém, será que Deus ia abençoar o relacionamento deles? Ninguém vai além da fé que tem, mas nem tudo que a pessoa acredita dá certo. Já pensou? Que loucura. A salvação... Olha, queridos, vou dizer uma coisa aqui, bem prática, não se ofenda. Se os judeus estivessem tão certos, não precisava Cristo ter vindo, dado a sua vida, morrido na cruz e ressuscitado e removido a lei. A lei serviu até a cruz de Cristo. E quando Cristo lá na cruz inspirou, que deu o último suspiro, o véu do templo, o sistema cerimonial judaico rasgou-se, não de baixo, mas de alto, veio de cima. O poder, a ordem divina, rasgou-se de alto a baixo. E agora, cada ser humano, através de Cristo, tem acesso ao relacionamento com Deus. Até então, era o sacerdote que o representava. Era o sacerdote que oferecia o sacrifício pelo pecado do pecador. Agora é Jesus, o sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos, levando e abrindo esse novo e vivo caminho agora para nós. Então eu até brinco, ainda há poucos dias eu falei, pastor, você já foi em Jerusalém? Olha, eu não tenho muito desejo de ir, porque eu vou para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai vir pronta do céu. Essa Jerusalém que está ali tem sido motivo de muito conflito e também de muito interesse financeiro e de muita confusão religiosa.
Jesus é o caminho, não é Jerusalém. Jerusalém foi a cidade da paz. Hoje não é. Jerusalém era o lugar, antes de Cristo ter vindo, apropriado próprio para adoração. Pode ver naquela indagação que aquela mulher samaritana, quando viu que Jesus era um profeta, quando tiveram aquele encontro lá no poço de Jacó, ela quis tirar as dúvidas agora. Vejo que és profeta. Diga-me uma coisa, qual é o lugar verdadeiro da adoração? É nesse monte? É em Jerusalém? Mulher, vem a hora. E já chegou. Já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então essa história, esse ritualismo judaico tinha um valor muito grande. Observe, tinha um valor muito grande no tempo da lei. Mas vindo a graça. E se você voltar para a lei, da graça você cai. Você escolhe lei ou graça. Graça, você tem o favor divino, o perdão divino, a misericórdia divina, a oportunidade divina de cada dia recomeçar. Lei, pisou na bola, acabou. Porque lei não dá perdão. Lei traz e indica e revela apenas condenação. Então, cuide do que você crê, confirme sua fé. Eu desafio quem quer que seja. Eu creio em Deus, mas estou com esse problema, eu queria que o pastor orasse por mim. É de outra igreja, é de outro segmento, é de outra filosofia. Vá mais a fundo. Se você não for a fundo, você nunca sairá do engano. E indo a fundo, sua fé será confirmada ou você vai procurar outra fonte que realmente lhe dê sedente, lhe alimente, lhe salve. Olha, chegamos ao fim, mas a gente entrou agora num tema sensível, que são os ritualismos judaicos nas igrejas brasileiras. Nós não vamos tratar isso hoje, mas na próxima a gente vai tratar isso aí, pastor. Podemos. Vamos não lá. É fácil. Vamos falar sobre o ritualismo judaico nas igrejas brasileiras e ver até que ponto isso pode edificar ou não a igreja. Mas obrigada por nos assistir e tenha uma boa semana. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Boa semana. Deus abençoe.